Olá, boa noite para você que assiste o canal Mensagens Bíblicas. É um prazer ter você aqui junto com a gente. Nesse vídeo, nós vamos falar como os filhos de Israel foram parar no Egito. Pois bem, nos anos da antiguidade, existiu nas terras de Canaã um homem muito temente a Deus, cujo nome era Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel ou Jacó tinha 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Entre eles tinha um que chamava José, que Jacó paparicava muito por ser filho de sua velhice. E com isso os irmãos de José ciumou tanto que o ciúme chegou a ponto de deles não falar mais pacificamente com José. José, uma certa ocasião, teve um sonho que estava mais os irmãos no campo marrando feixes. E o feixe dele ficou em pé, e os 11 feixes dos 11 irmãos, fazia continência para o feixe dele. E ele amanheceu, contou esse sonho, e os irmãos ficou muito furiosos com isso. Chegou a ponto de dizer, quer dizer que nós ainda vamos prostrar o rosto em terra diante de ti? Depois José teve outro sonho. Sonhou que o sol e a lua e as 11 estrelas, o sol e a lua seria o pai e as 11 estrelas os irmãos. Fazia continência para ele. Aí é que os irmãos ficou mais furioso ainda e passou a odiar José ainda mais. Jacó mandou José, já com 17 anos, e levar mantimentos e ver como os irmãos estavam passando, que os irmãos estavam pastoreando ovelha num lugar bem distante. E quando eles avistaram José que ia chegando, disseram um para o outro, lá vem o sonhador, vamos ver em que vai virar esse sonho dele. E deram na teia de pegar José e matar. Mas um dos irmãos, chamado Rubem, não deixou. Falou, não, matar o garoto para quê? O garoto é nosso irmão, é sangue de nosso sangue. E o próprio Rubens deu a ideia de pegar o garoto e jogar dentro de uma cisterna. A cisterna estava seca, não tinha água. A intenção de Rubens era depois pegar o garoto, tirar da cisterna e devolver para o pai, enviar ele para o pai. Mas quando ele voltou na cisterna com essa intenção, foi tarde demais. Os irmãos pegaram José e venderam para uns mercadores ismaelitas que passavam por lá, que ia para o Egito. Um falaram para o outro, que ganharemos matar o nosso irmão? Aí resolveram então vender José, tiraram ele de dentro da cisterna e venderam para os ismaelitas. E então, quando Rubem foi lá para tirar ele da cisterna e devolver para o pai, foi tarde demais então. E aí eles venderam José para os ismaelitas, para os mercadores ismaelitas, e levaram José para o Egito. Eles iam para o Egito, os mercadores. Eles pegaram a ovelha, mataram, e pegaram a túnica que Jacó tinha dado para José, e sujou a túnica no sangue da ovelha e mandou para o pai. Aí o pai reconheceu a túnica e falou, José certamente foi espedaçado por uma fera, e chorou muitos dias a suposta morte do filho. Bom, José no Egito foi vendido por um oficial do rei Faraó chamado Potifar. Potifar era um homem muito rico e tudo que ele tinha ele botou na mão de José.
ele pegou uma certa confiança com José, que tudo que tinha botou na mão dele. Potifar só sabia do que comia e bebia. O resto, todos os possuídos dele, era José que dominava. José, 17 anos de idade, bonitão, formoso. A mulher do Potifar, uma safada sem vergonha, deu na teia de querer deitar com o rapaz. Mas José, apesar de ser ainda muito novo, era muito honesto e muito temente a Deus também. Aí recusou, não quis deitar com a tal mulher. De tarde, quando Potifar chegou do trabalho, ela falou para o marido que o escravo hebreu que ele tinha comprado tinha faltado com respeito para com ela. Potifar ficou muito nervoso, muito furioso, mandou dar uma surra de José e depois lançou ele na prisão. E José tinha o dom de interpretar sonhos. O rei Faraó, certa noite, sonhou com 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas. Acordou e dormiu de novo e de novo tornou sonhar que 7 espigas de milho seca pelo vento oriental devorava 7 espigas cheias e boas. E os magos, os seus sábios, não teve um que conseguiu interpretar aquele sonho. Então alguém falou para o rei Faraó que na prisão tinha um jovem hebreu que interpretava sonho. Faraó então mandou buscá-los e José foi então levado imediatamente à presença de Faraó. Aí Faraó contou o sonho para ele e ele falou: ó rei, os 7 anos, as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, muita fartura, e as 7 vacas magras são 7 anos de fome. E as 7 espigas magras devorando as 7 espigas gordas é o mesmo sonho. Deus duplicou o sonho porque o caos é sério. E aconselhou o rei Faraó que ele constituísse uma pessoa saiba para ser governador do Egito, para comprar todos os mantimentos nos bons anos de fartura, nos 7 anos bons de fartura, para suprir a necessidade dos 7 anos de fome que viria depois, em seguida. Mas acaba daí que Faraó constituiu o próprio José como governador do Egito. José então passou a ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Acima dele só Faraó no seu trono. Faraó deu todos os poderes para José. Então, nos bons anos de fartura, José em cada município comprou todos os mantimentos e mandou armazenar na cidade. Cada cidade armazenou os mantimentos em seu município. E assim José comprou todos os mantimentos da terra do Egito. E passando os 7 anos de fartura, em seguida veio 7 anos de fome, uma fome tão braba que atingiu até as terras de Canaã. Jacó, ouvindo falar que no Egito tinha muita fartura de mantimento, mandou 10 filhos lá comprar mantimento. Quando eles chegaram no Egito, José conheceu os irmãos, mas os irmãos não conheceram José. A hora que eles prostraram o rosto no chão em frente a José, José naquele momento lembrou do sonho que ele tinha sonhado no passado e acusou os irmãos de ser espião do Egito. Tinha ido espiar as terras do Egito, mas ele sabia muito bem que não era espião, que eram os irmãos dele, que ele tinha reconhecido os irmãos. E então José acabou prendendo um dos irmãos que chamava Simeão. Simeão ficou lá detido.
E José mandou vender os mantimentos para eles e mandou colocar na boca do saco de cada um a trouxinha de dinheiro de cada um deles, sem eles saberem. E José exigiu que eles, na próxima vez que eles voltassem, levassem o irmão mais novo, que chamava Benjamim, senão eles não viriam a face dele. Chegando em casa, nas terras de Canaã, quando eles despejaram o dinheiro no chão, despejaram o mantimento no chão, dentro de casa, ao o dinheiro de cada um na boca de cada saco, de cada um deles. Jacó pensou que poderia ser engano e, como ele era uma pessoa muito honesta, guardou aquele dinheiro. Quando o mantimento acabou, Jacó mandou que eles voltassem no Egito para comprar mais mantimento. Mas eles disseram que se ele não levasse o irmão mais novo, Benjamim, eles não iriam, porque o Senhor da terra falou que se eles não levassem o irmão mais novo, eles não viriam a face dele. Jacó não queria, mas acabou concordando que ele precisava comprar os mantimentos. Aí levaram Benjamim com eles. Chegando lá no Egito, José mandou preparar almoço, eles almoçaram e tudo numa boa, sem saber que José era o próprio irmão que eles tinham vendido para o Egito. E quando eles voltaram para as terras de Canaã, José mandou o empregado colocar o seu copo de ouro no saco de mantimento de Benjamim. Quando eles venderam o mantimento, colocaram o copo dentro do saco do mantimento de Benjamim. E o dinheiro também, em cada saco, a trouxinha de dinheiro. E aí, quando eles iam voltando, José mandou um empregado ir atrás e acusou que eles tinham de ladrão, que eles tinham roubado o copo de ouro deles. E aí foram verificar, acharam o copo na boca do saco de mantimento de Benjamim. José fez aquilo para deter os irmãos. Aí eles voltaram para a casa de José e, enfim, para o vídeo não ficar muito comprido, vamos pular algumas partes que não é de muita importância. E então José deu os conhecimentos e eles ficaram até meio surpresos, meio cismados, com medo de José querer vingar deles ter vendido ele para o Egito. Mas José falou que eles não precisavam temer não, que aquilo era uma coisa vinda de Deus, que foi Deus que enviou ele para o Egito para livrar eles da fome. E aí então José tinha muito apoio do rei Faraó, tinha todo o apoio do rei Faraó. O Faraó forneceu a carruagem para ir buscar o pai dele com a família e tudo que tinha para o Egito, levar ele para o Egito. Aí os irmãos já voltou na carruagem para levar o pai. E então o velho chorou muito, pensando que José estava morto e José ainda estava vivo, e chorou de tanta emoção, muita alegria. E aí então Jacó foi para o Egito com a família, com tudo que tinha. E ele tinha 130 anos na época e viveu no Egito 17 anos. Jacó, ou Israel, morreu com 147 anos. Antes de Jacó morrer, ele abençoou os 12 filhos e pediu que quando ele morresse, ele queria ser enterrado nas terras de Canaã, onde os pais dele e a mulher dele, chamada Lia, tinham sido sepultados. E os filhos prometeu que assim faria. E então, quando ele morreu, o filho cumpriu o juramento que tinha jurado de levar ele para enterrar nas terras de Canaã. Faraó forneceu a carruagem e eles então levou o pai Jacó ou Israel para as terras de Canaã
e sepultou onde os pais dele e a mulher Lia dele tinha sido sepultada. Então Jacó morreu com 147 anos e foi dessa maneira então que os filhos de Israel foram parar no Egito, por intermédio de José, que foi primeiro vendido pelos irmãos, e muitos anos depois que tudo foi descoberto, José virou poderoso no Egito, é que Jacó com a família, com o resto da família, foi para o Egito. E assim então foi a ida do filho de Israel para o país egípcio. Bom, por hoje é só. A você muito obrigado por nos assistir. Deus que abençoe você e sua casa e que abençoe a todos nós também. Tchau e até o próximo vídeo. Valeu, hein?